Boa noite a todos. Boa noite. Sintam-se acolhidos, bem-vindos a essa casa. Que a luz de Jesus possa iluminar os nossos corações, que a nossa vibração seja compatível com as energias que vêm do alto e que Deus, em sua infinita sabedoria, nos conforte e nos direcione nessa noite. Ao pessoal de casa, o nosso abraço, o nosso carinho, coisa boa, né? Vamos sentar, vamos assistir uma palestra, um chimarrãozinho faz bem, né? Quando eu ser grande eu vou fazer isso também, daí eu vou ficar em casa, só quando ser grande. Aqueles recados iniciais, nós temos lá ao fundo uma biblioteca com livros espíritas, para quem tiver interesse, chega, pega, passa na secretaria, registra, lê e depois devolve, bem simplesinho. Nós temos a evangelização infantil, é o mesmo horário da palestra, para crianças entre 4 e 12 anos, fica na sala ao lado, está acontecendo agora. Atendimento fraterno, se alguém tem necessidade de um bate-papo à luz da doutrina espírita, faz a inscrição na secretaria, faz o agendamento e será atendido por 2 trabalhadores da casa. Isso é muito bom, esse atendimento fraterno, porque se a gente está vivendo uma situação um pouco diferente e quer entender a situação à luz da doutrina espírita, faz muito bem. Ninguém vai resolver os seus problemas, mas ele vai ajudar a você se entender. Eu digo isso com experiência de vida, que eu já usei isso. Uma coisa muito boa, né, Francisco? Toda quinta-feira após a palestra, nós temos a palestra, temos passes e depois nós nos reunimos para estudar o Livro dos Espíritos após os passes. Então, é livre. Quem quiser estudar conosco, é só se dirigir ao fundo após o passe. Nós fazemos uma coleta de material de higiene e limpeza direcionada ao Lar dos Idosos Coração de Maria. Material de higiene e limpeza que vai ser doado lá. Vocês nunca vão ouvir quanto foi dado, por quem foi doado. É apenas você chega, faz a sua doação, entrega ali e o pessoal encaminha para lá, sabe? Bem simplesinho. Nós temos no próximo dia 14, lá no Colégio João 23, no auditório, a peça O Fantasma do Museu. É uma peça espírita, estilo comédia. O preço do convite ou do ingresso é R$20. Tem disponível aqui na secretaria ou com um de nós trabalhadores. É tão raro a gente ter uma oportunidade de assistir uma peça teatral na nossa cidade, né? Então vamos aproveitar a oportunidade que nós temos. Nós temos um número reduzido de ingressos por causa do espaço. Então, para quem tem interesse, pode passar na secretaria ou conversar com algum dos trabalhadores. O horário da peça é 20 horas, é um sábado. Palestra de hoje: Vícios modernos na visão espírita. Gostei do tema, vícios modernos. No meu tempo eram vícios, hoje já são modernos. Vai ser interessante, né? Na próxima quinta, com a nossa irmã Márcia, quando Deus fica em silêncio, o que a dor nos ensina? O que a dor me ensina? Gente, esse é tema, para a gente não perder a palestra. Quando Deus fica em silêncio, o que a dor nos ensina? Vamos ter que ver isso, né, dona Márcia? Sim.
A psicologia aliada à doutrina espírita nos ajuda a entender muito da nossa existência. Para iniciarmos então os trabalhos dessa noite, vamos jogar o nosso pensamento para cima, elevar nossa vibração com fé, com alegria, com esperança e rogar ao Pai de amor e de bondade que derrame sobre esse ambiente, aos nossos corações, a fraternidade, a paz, a harmonia, que a luz do amor se acenda em nossos corações, para que possamos ouvir a palestra de hoje em paz, em harmonia, acolhendo, aproveitando os ensinamentos por ela transmitidos. Que a luz divina se faça presente nesse ambiente e em nossos corações. Em nome do Pai amado, em nome do Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga que nos intui, que nos ampara, que nos cuida, nós damos por aberto a doutrinária de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que está meio baixo, né? Só. Mas ele está ligado. Estão conseguindo me ouvir lá no fundo? Então, sejam bem-vindos. Que todos nós, então, possamos nos sentir acolhidos pelo amor de Jesus, pela espiritualidade amiga que aqui se encontra, que vem nos acompanhar também, né? Os nossos irmãos espirituais que nos amparam e que nos acompanham todos os dias, que possamos sentir essas vibrações desse local, então, nesta noite. E hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre os vícios modernos, né? Como o Valmor falou, que realmente são vícios modernos, vícios que estão sendo vistos há poucos anos, mas que já causam grandes estragos na vida das pessoas, das famílias, principalmente no núcleo familiar. Vamos falar um pouquinho então sobre vários vícios, né, que vêm se manifestando aí com o passar de muitos anos, mas que a gente sente o reflexo nesse momento em que a Terra passa. Acredito que seja um dos estágios até mesmo mais crítico de transição planetária, onde a gente percebe muita, vamos dizer, disparidade, muitas diferenças de comportamento das pessoas e que muitas vezes a gente se assusta com o que está acontecendo com a humanidade. E nós vivemos então numa era de grandes avanços tecnológicos, mas também de novos desafios morais e emocionais. Os vícios modernos que nós falamos não se limitam apenas ao álcool, às drogas, vícios que afetam demasiadamente o corpo físico. Hoje nós falamos também de dependência de celular e redes sociais, que vem sendo já falado há muitos anos, né? A gente percebe essa dependência principalmente nos jovens e adolescentes, mas não podemos descartar nós também, que muitas vezes nos pegamos horas distraídos com a rede social. Compulsão por compras, hoje também pode ser caracterizado como um vício, uma fuga, né? Muitas vezes de algo que não queremos ver na nossa vida e nos entregamos então para alguns tipos de compulsão e uma delas é compulsão por compras. Vícios em trabalho, né? Muitos de nós, como dizem, se afundam no trabalho para esquecer todo o resto que não queremos olhar da nossa vida pessoal, da nossa vida em família. Pornografia, que também hoje
tem um acesso livre, praticamente livre, né? Até mesmo as crianças, adolescentes têm acesso, muitos acabam já desenvolvendo muito cedo esse vício. Jogos online, alimentação compulsiva e a busca excessiva por validação e aprovação. Esse sim, eu acredito que seja hoje um dos vícios que está sendo percebido, né, na era que estamos vivendo, e que é muito complicado e precisa ser olhado, que é a busca então excessiva por validação e aprovação. E o vício na visão espírita é todo hábito que nos escraviza, que escraviza a vontade do ser. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que o verdadeiro homem de bem é aquele que domina as suas más inclinações. E nós todos estamos aqui nesta existência para isso, para dominar as nossas más inclinações, para tentar vencer aquilo que trazemos, às vezes de muitas vidas passadas e algumas coisas que adquirimos aqui mesmo, mas que são tendências que nós temos. E um dos grandes males, então, da humanidade, que nós vamos ter um pouquinho, um foco mais voltado, é o uso excessivo das telas e das redes sociais. Porque em várias pesquisas acredita-se que é o uso excessivo de telas e de redes sociais que acaba desencadeando os demais vícios que eu citei aqui, por causa desse acesso muito fácil às coisas hoje. Em uma de suas palestras, Rossandro Klinger fala: bem-aventurados os que não usam redes sociais. E eu achei muito interessante essa fala. Bem-aventurados os que não usam redes sociais. E por incrível que pareça, na semana passada eu recebi a visita de uma amiga e ela me deu um presente e eu pensei, eu vou postar o presente tão lindo, né? Marcar ela no Instagram. Eu perguntei para ela qual era a rede social dela, porque eu realmente nunca tinha visto ela, enfim, né, a conta dela. E ela me disse, não, eu não uso rede social. Eu até fiquei assim, né? Hoje em dia é tão difícil, é tão raro você ouvir alguém, uma pessoa que é bem assim relacionada, enfim, no trabalho e tudo mais, e não ter rede social. Eu achei muito interessante. E aí ela me disse que ela não usa rede social justamente para se conectar melhor com a família, com as coisas que ela está fazendo, no momento que ela está fazendo. E hoje nós vivemos então uma pandemia mundial de smartphones. Inclusive o Brasil é um dos países mais atingidos no mundo por esta pandemia, onde as pessoas passam em média 9 horas por dia nas redes sociais, segundo essas pesquisas. Então imaginemos nós, que quando nós estávamos lá no plano espiritual, se programando para vir aqui para esta vida, né, para essa nova existência, nós fizemos toda uma programação da família que gostaríamos de reaver, alguns desafetos, né, o trabalho que iríamos ter, as dificuldades que nós iríamos vir aqui para vencer, o caminho que a gente iria trilhar para a nossa melhora íntima. E aí a gente se pega aqui nessa existência praticamente amortecidos, né? Sentados no sofá ou deitados na cama, rolando os reels do Instagram, assistindo aos vídeos do TikTok. E geralmente não é nada produtivo. São só coisas engraçadas que a gente costuma mandar, né, para os amigos. Esse eu vou mandar para fulano, esse eu vou mandar para ciclano, né? Então pensemos em quanto tempo que a gente acaba perdendo
de fazer um estudo edificante ou até mesmo algum trabalho que possa melhorar a nossa existência aqui. Mas quando eu estava fazendo a exposição, eu acredito que tudo mesmo tem um propósito, né? Eu acho que viemos aqui sim para essa existência para vencer muito além daquilo que a gente tinha se proposto. Inclusive é vencer isso, vencer essa inércia que as redes sociais podem transformar a nossa vida e dificultar muito a nossa evolução espiritual. Quantas vezes nós demoramos mais tempo procurando uma pose ideal, o melhor ângulo da foto, para a gente depois conseguir postar essa foto no Instagram, no Facebook, do que aproveitar realmente os locais que nós estamos, principalmente almoços de família, jantares de família, reuniões com amigos, locais que vamos visitar muitas vezes com uma bela natureza e a gente fica só lá, tirando foto, né? Não consegue sentar, apreciar, realmente respirar aquela natureza. E aí a gente faz tudo rapidinho e vai embora. Mas aí você tem a foto para olhar depois, né? E uma pesquisa também feita na Universidade da Alemanha aponta que as pessoas que veem as postagens de exibição nas redes sociais declararam sentir o sentimento de repulsa e de aversão. Então, muitas vezes, até mesmo coisas que nós postamos não são bem interpretadas. E muitas coisas que nós vemos em redes sociais, quantas vezes a gente se pergunta, mas será que isso é verdade? Né? Nossa, chega a causar um desconforto. E é isso, né? Essa pesquisa diz que a maioria das pessoas não gosta de ficar vendo exposições excessivas nas redes sociais. E muitas vezes a gente pensa que sim, que é legal, né? Eu acredito que se o Facebook e o Instagram conseguissem transmitir para nós as energias dessas curtidas, tanto as que nós deixamos e as que nós recebemos, a gente ficaria chocado com a carga energética que recebemos. E as pessoas hoje estão deixando então de viver a sua vida real e editando a vida na rede social, porque é mais fácil, parece mais bonito, aí eu vou ficar muito parecido com todo mundo que está lá na rede social, vivendo feliz, só prosperando, não é? Quantas vezes nós chegamos então numa festa e a primeira coisa que a gente pergunta é qual é a senha da Wi-Fi, né? Você não pode ficar sem internet na festa. Se nós lembrarmos da nossa infância, muitos de nós passamos por dificuldades materiais, porque as coisas não eram tão fáceis assim. Os nossos pais não tinham tantas condições de nos dar aquilo que a gente precisa, enfim, aquilo que a gente queria ter, né? Não é nem o que precisava. Porque na nossa infância, na minha pelo menos, tendo uma bola, e poderia ser uma bola, eu nem lembro como é que é o nome daquele jogo que é pendurado assim num poste e a gente jogava um pro outro, nossa, passava uma tarde inteira brincando com aquilo. E era tão bom. Então nós não tínhamos muitas coisas materiais. Mas o que é que a gente tinha? A gente tinha contato. Contato com os amigos, contato com os nossos pais, contato com a nossa família, a gente tinha presença, afeto e presença. E hoje as famílias, na sua grande maioria, não estou generalizando, mas criam os seus filhos com muito mais facilidades materiais e em compensação com pouca presença, com pouco afeto. É uma compensação.
E muitas vezes a gente escuta falar, mas eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive. Não quero que ele passe pelas mesmas coisas que eu passei. Mas muitas coisas que nós passamos foram fundamentais para que a gente se tornasse o que eu acredito que todos nós aqui somos, homens de bem, pessoas de bem. Ou a gente está tentando, a gente está trilhando esse caminho, a gente com certeza às vezes não vai conseguir fazer tudo da forma correta, né? Vai dar uma derrapada de vez em quando, mas o que os nossos pais antigamente ensinavam era isso, que a gente se tornasse pessoas de bem, né? Na minha época, por exemplo, da infância, um dos momentos assim mais importantes para nós era o horário do almoço. A gente sempre esperava o meu pai chegar em casa. Eu lembro até hoje dele chegando em casa e até na cerquinha no finalzinho da calçada assim da casa, e olhava na rua para ver se ele estava chegando, ele estava vindo lá do fundo. Ninguém sentava na mesa antes do pai chegar. E a gente sentava nesse horário e conseguia interagir com a família, a gente sentia essa presença, a gente, enquanto estava comendo, sentia o sabor daquele alimento. Hoje, na maioria dos lares, na maioria das famílias, cada um chega num horário, cada um vai e se serve, esquenta a sua comida no micro-ondas, pega o prato, um vai para o quarto, outro vai para a sala, um fica na cozinha, mas com o seu companheiro, o celular. Porque é o momento que eu consigo ainda estar ali rodando as redes sociais, não é verdade? Então, muitas coisas que nós tivemos há um tempo atrás, hoje não acontece mais. E se a gente vai perdendo isso com o passar do tempo, principalmente na educação dos nossos filhos, eu sei que muitos têm crianças pequenas aqui, ainda têm os seus filhos menorzinhos, o quanto é importante essa presença, esse momento, esse contato, né, com os filhos, com a família. E por causa desse processo, então, do abandono, do afeto, que foi reforçado pelas redes sociais, existe um aumento muito, mas muito significativo da carência e da perda de autoestima, diagnosticado em várias pesquisas do comportamento humano. Esse aumento da carência e da autoestima dos nossos jovens, das nossas crianças, desencadeiam outros comportamentos que são bem complicados de lidar. A falta de contato gerado pela perda de autoestima e de conectividade causa um sentimento de não pertencimento e aí aumenta a carência. Nós temos hoje um aumento muito acelerado de suicídios de crianças, suicídios infantis e adolescentes, o que era muito raro há um tempo atrás. Nós temos um aumento acelerado de depressão, de pânico, de angústia, o uso de medicação precoce, principalmente medicação para dormir, a hiperatividade, que muitas vezes diagnosticada de forma errada, né? Quantas crianças precisam gastar a sua energia também, como nós gastávamos, pisando na terra, brincando subindo em árvores. Nós ainda temos esse privilégio que a nossa região aqui, onde nós moramos, é rico em natureza. Então, essa geração, essas novas gerações, elas vêm com um sentimento de desvalia muito grande, em virtude, sim, do uso das redes sociais. E é um sentimento de desvalia tão grande que gera um novo tipo de dependência afetiva por se sentirem menores, por se sentirem excluídos muitas vezes da sociedade e pouco importantes, que seria o sentimento de dependência emocional. Por quê? Porque muitas vezes é aquilo que eu falei, quando nós estamos na rede social tudo é lindo.
E geralmente crianças, jovens, não têm esse discernimento de compreender de que não é tudo assim. Tudo aquilo que você vê nem sempre é real. Então começa a brotar esse sentimento de desvalia. Por que eu não tenho isso? Só eu que não tenho, ou só eu que sou assim, só eu que não tenho amigos, só eu que não tenho uma família perfeita, um relacionamento perfeito. Isso causa danos gravíssimos no emocional, principalmente dos jovens. Mas eu falo jovens, só que a gente conhece, né? Muitos adultos também que se deixam influenciar. Quantas pessoas hoje estão insatisfeitos, por exemplo, com o trabalho que tem, inclusive com os seus ganhos, né, materiais, porque a gente vê nas redes sociais que tem profissões que são tão fáceis, que em 3 meses eu fico milionário. E aí, mas o que eu estou fazendo de errado? Por que não sou eu? E isso vai te causando um mal-estar, parece que você nunca está encaixado, não está enquadrado naquele mundo ali, que mundo que eu vivo, né? E assim cada vez mais então as pessoas vão se sentindo menores, se sentindo humilhadas, rejeitadas, menosprezadas. Isso é muito desgastante para o nosso emocional. Tem um estudo publicado na revista científica Scientific Report, onde os pesquisadores analisaram o cérebro de usuários com dependência em redes sociais por meio da ressonância magnética e descobriram alterações em regiões do cérebro ligadas à impulsividade, à tomada de decisão e o controle emocional. Ou seja, o vício em redes sociais pode alterar áreas do cérebro relacionadas ao autocontrole. Ou seja, a pessoa reage impulsivamente, sem pensar, porque o cérebro está afetado. Age impulsivamente com agressividade, muitas vezes. Não consegue tomar decisões. Tem explosões de raiva, de ansiedade. E isso, se nós pararmos para pensar, para refletir, o que é que nós estamos vivendo hoje no nosso planeta? Se nós começarmos a pegar o noticiário, nós vamos ver que realmente as pessoas estão surtando. E é assim, é um rompante de raiva, um minuto, que nem falam, um minuto de bobeira, né? E que acabam cometendo atrocidades. Em outra pesquisa ainda, os pesquisadores descobriram que em apenas 5 dias, sem o uso de celular, sem o uso de redes sociais, foram suficientes para melhorar a capacidade de crianças reconhecerem emoções humanas. Emoções que vão se perdendo com o uso do celular. Então, esse estudo também revelou que o uso excessivo de redes sociais faz com que exista a perca de empatia. Ou seja, eu não me importo muito com o que está acontecendo com o outro. Porque a pessoa fica apática. Ela já nem sabe mais discernir se alguém caiu na rua e eu vou lá ajudar ou eu não vou ajudar. É como se a pessoa não tivesse mais esse discernimento, não tem empatia. Tanto faz se eu fizer para você alguma coisa de errado, não sendo eu. É isso que essa pesquisa nos mostrou. Então vejam a importância com relação às nossas crianças de começar, né? Ter uma infância realmente como criança tem que ter, brincando, estudando, pintando, jogando joguinhos lúdicos, né? E evitar as redes sociais, porque afeta o cérebro, não é brincadeira. No Livro dos Espíritos, nos diz
que nós somos espíritos imortais em processo de aperfeiçoamento. Quando nos deixamos dominar por impulsos e por paixões, nós retardamos a nossa evolução. Então, quanto é importante nós também, enquanto estudantes espíritas, enquanto estudantes cristãos, independente de qual religião nós estamos, de nos observarmos. Mas a que eu estou me entregando? Será que eu estou realmente prestando atenção em que vícios que às vezes eu estou adquirindo sem nem perceber, para tentar amortizar aquilo que eu realmente devo fazer, para tentar fugir daquilo que eu realmente devo melhorar aqui nessa existência? Os vícios, eles enfraquecem a nossa vontade, eles geram desequilíbrios emocionais e espirituais muito grandes. Eles criam inclusive laços obsessivos, que nós bem sabemos que somos rodeados de espíritos, tanto numa influência boa como numa influência não tão boa. Podemos sim atrair espíritos obsessores, muitas vezes pelos nossos pensamentos, pela nossa má conduta, pelos nossos vícios. E quando somos influenciados, né, numa obsessão, por exemplo, não precisa nem ser severa, eu estou só colocando aqui uma influenciazinha, né? Aquela ideiazinha que vem, meu Deus, de onde é que vem essa ideia? E a gente se deixa levar. Daí, mas só hoje, né? Só hoje. Não, amanhã, um pouquinho mais amanhã, e assim vai indo, e assim vai indo. E quando a gente vê que está dominado por algum vício que adquiriu nessa existência, nem precisa ser de outra. No livro dos médiuns, nós aprendemos que pensamentos e afinidade atraem os espíritos, então, tanto inferiores quanto superiores. E quando nós cultivamos hábitos desequilibrados, nós podemos fortalecer muito os nossos processos de obsessão e também diminuir a nossa capacidade de evolução aqui nesse planeta. Muitas vezes é necessário prestarmos atenção, porque os vícios, eles começam geralmente por causa de alguma fuga que queremos fazer. Alguma fuga de uma dor, de uma perca, a dor da perda de algum ente querido, de algum irmão, de algum amigo, a fuga da solidão, a fuga da rejeição, a fuga muitas vezes da responsabilidade que nós precisamos assumir na nossa vida e que nós não temos coragem. Aí a gente vai adiando aquilo e a gente, quando vê, entra num vício e começa a arrumar pretexto para fazer aquilo que é de nossa responsabilidade. A fuga do vazio existencial. Quantas pessoas têm tudo? Que nem às vezes a gente comenta assim, mas a pessoa tem tudo, mas ela não tem o principal, que nós não estamos enxergando. Nós estamos enxergando o que a pessoa tem de material. Nós não estamos enxergando o íntimo da pessoa. Se ela tem alguém, de repente, que olha para ela e diz, você é capaz, eu amo você. Eu acredito que nós aqui, nós temos alguém que nos diz, eu amo você. Eu tenho lá em casa, minha filha diz, mãe, você é linda. Então, essas coisas que eu me refiro, é presença, é sentir que você não está só. Dentro do nosso núcleo familiar, o principal é nós sentirmos que nós não estamos só. Não precisamos falar muita coisa, às vezes um olhar, 2, 3 palavras já significam isso. E não deixar, né, que os vícios tomem conta do nosso lar, principalmente esses vícios que eu falei aqui, que eles são quase que invisíveis. A gente não percebe,
mas quando vê está dominando o ambiente. A gente só percebe quando realmente vai existir uma falta profunda, muito forte, dentro do lar. Então, geralmente, nós adquirimos um vício por falta por privação mesmo. A gente se sente privado, abandonado, enfim. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui, que estamos aqui nesta noite, somos ainda bem privilegiados. A gente até pode ter, às vezes, um sentimento assim de vazio. Nossa, mas eu, né? Falta alguma coisa. Mas aí, a gente vem para a casa espírita, a gente preenche o nosso coração com, às vezes, algo que a gente escuta aqui. Simplesmente a música leve, que quando a gente senta aqui e medita um pouco, reflete um pouquinho, é um momento conosco mesmo, né? Porque é muito importante a gente se sentir também com uma excelente companhia quando nós estamos com a nossa companhia. A companhia nossa que pega um livro bom para ler, e isso preenche o nosso ser. Porque nós bem sabemos que muitos casos de vícios são compreensíveis. Muitas pessoas às vezes nascem em locais que são propensos aos vícios. Nascem em cidades, em favelas, que eu não me refiro somente dentro do lar, mas lugares que não têm oportunidade. Que a criança ou adolescente não tem como ir para uma escola, não tem um lazer próximo da sua casa. E muitas vezes se desvia aí, no caminho, por falta de conhecimento, por falta de oportunidades. Mas aí a gente se pergunta, né, por que os jovens de classe média hoje se entregam então tão facilmente para os vícios? Porque eles têm privação. Tudo aquilo que foi falado até agora é um sentimento que vem há muito tempo acompanhando e que a pessoa, o jovem não se sente pertencente muitas vezes à sua família, não se sente amado, visto, olhado. E nós, enquanto pais, a gente pensa, mas eu dei tudo, eu fiz tudo. Mas às vezes faltou o principal, que é o simples fato de estar ali, presente, na dificuldade, prestar atenção. Hoje tem a questão também das escolas, né? Muitos jovens e adolescentes acabam se deprimindo até mesmo por causa disso, por se sentirem inferiores. Mas nós, enquanto pais, nós sabemos que nós podemos educar os nossos filhos, que eles tenham autonomia, que eles se sintam valorizados, independente da opinião de qualquer pessoa. Porque a nossa valorização ela não pode depender do que o outro fala de nós. Depende de como eu me vejo, de como eu me sinto perante o mundo, perante a vida. E aqui no Centro Espírita nós estudamos muito também sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre nós nos conhecermos. O autoconhecimento, ele faz com que nós consigamos ter, sim, mais empoderamento também. Porque a gente bem sabe que a gente pode errar, pode acertar, nem sempre nós vamos acertar tudo, mas isso não tem problema, é seguir sem culpa, somente fazendo o novo diferente, né? E tem mais uma pesquisa que eu gostaria de trazer, que foi feita na Universidade de Michigan, que fez uma análise de 72 pesquisadores com quase 14 mil estudantes e que mostrou que a empatia caiu então 40% nas últimas décadas. Imaginem, 40% é muita coisa. E a empatia, o que é? É eu me importar com o próximo. É eu entender que o outro, que eu não sou melhor que o outro. Imaginem
né, uma pesquisa que aponta isso. E realmente é o que nós percebemos. As pessoas não se importam mais com o outro. Mas nós então podemos criar várias formas de vício sem saber muito bem disso. Basta que nós prestemos atenção daqui para frente. E o grande objetivo, enquanto encarnados aqui na Terra, é de nós suprirmos muitas coisas que nós deixamos de fazer em outras existências. E que foram motivos, sim, de privações também em outras existências. Nós bem sabemos que nós estamos aqui, e também no Centro Espírita sempre nós aprendemos isso, que o nosso lar é a nossa escola. Por isso eu enfatizo aqui, o lar é o primeiro lugar onde nós devemos olhar. O nosso lar, a família que nós viemos, os nossos filhos que nos foram confiados. Porque Deus nos confiou os nossos filhos. E quando chegar o momento, nós vamos ser cobrados disso. O que é que fizeste com aquilo que eu te confiei? Né? Será que eu deixei de lado porque eu tinha outras prioridades? Muitas vezes, muitos relatos a gente escuta também. Não é só do adolescente chegando em casa e pegando seu celular, não, e indo para a rede social. Muitos pais fazem isso. Chegam do trabalho, entregam o tablet na mão e o celular. Ai, assim eu vou ter um sossego. Aí eu vou conseguir comer tranquila, vou conseguir assistir minha série que está terminando e eu não posso perder aquela série. Não é verdade? Então, muitas vezes somos nós, adultos, pais, que pensamos que isso vai nos trazer sossego. Mas espera crescer para ver se é bem verdade isso, né? Porque enquanto a criança é pequena, nós conseguimos domar melhor as suas más inclinações. Conforme vão crescendo, conforme vão se tornando adultos, fica cada vez mais difícil. Então que nós consigamos, né, prestar atenção naquilo que nós mesmos estamos adquirindo aqui nessa existência, de bom e de ruim para nós mesmos, de vícios para nós mesmos. Na parábola do filho pródigo, ela simboliza o espírito que se perdeu nos excessos, mas que um dia ele despertou e ele retorna para a casa do seu pai. Aqui a maioria deve conhecer essa parábola, que o filho se perde, ele sai de casa, ele se entrega aos excessos, mas um dia ele desperta. E aí ele volta para a casa do seu pai e é recebido com festa. E é isso que devemos fazer. Sempre que tivermos que acolher alguém que está necessitando, é acolher sem críticas, é acolher sem apontar o dedo, é acolher com amor, acolher realmente para tentar, né, fazer de tudo para auxiliar, para ajudar. E sempre é possível recomeçar. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. O serviço ao próximo, ele fortalece a nossa autoestima e ele desloca o foco da nossa própria dor. Quando nós nos entregamos a um trabalho do bem, a um trabalho edificante, ameniza muito as nossas dores. As dores das nossas perdas, das nossas rejeições, porque nós passamos por isso aqui. Se não passamos, vamos passar um dia. Lembremos que nós somos todos filhos de Deus, destinados à luz. Esse é o nosso destino. E toda sombra é apenas a ausência momentânea da nossa consciência. Então é um momento, às vezes, que nós estamos passando. De sombra, de dificuldade, de não conseguir discernir para onde ir, mas é um momento. E tudo passa nessa vida. Nenhum vício é maior que a força do espírito imortal. Nenhum vício é maior do que nós. Chico Xavier já nos dizia: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo,
qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Pensemos nisso. Obrigada a todos. Muito séria essa reflexão, né? Muito séria. Temos que nos cuidar. Né? Obrigado, Margarete. Vamos então nos preparando para a paz, mantendo a paz, mantendo a harmonia, a luz e o amor em nossos corações. E rogando a espiritualidade amiga que nos ampare, que nos intua para o momento do passe, para que possamos recebermos as energias benfazejas, equilibrando o nosso campo físico, também o nosso campo espiritual. Mas acima de tudo, Senhor, que possamos nós abrirmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e aceitar as intuições da espiritualidade amiga para mudarmos o que é necessário na correção da nossa caminhada. Que as bênçãos do Pai, que a luz do Mestre iluminem o nosso caminho e que possamos nós fazermos a nossa parte na construção do mundo melhor, sem vícios, sem dor, sem sofrimento e, acima de tudo, aproveitando a oportunidade que temos para não atrasarmos o nosso progresso moral e espiritual. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.